Bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Eu sou a Vitória Ciruelos e esse é o Cherry on Top Podcast. Toda semana tem episódios novos, te incentivando a ser a sua melhor versão, uma eterna curiosa, instigadora e sempre informada. Aqui, toda história compartilhada pode ser um incentivo para você, uma virada de chave, a cereja do bolo. Lembra de compartilhar, comentar, curtir e divulgar nas suas redes sociais, no nosso podcast, se você gostou, se fez sentido para você esse episódio. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para apresentar para vocês. É uma amiga de muitos anos que a gente já se conhece. Ela não é tão ativa nas redes sociais, mas tem estado cada vez mais. Mas ela é uma pessoa que eu admiro muito pela sua religiosidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a Maria Eduarda Nemet. Bem-vinda, Maria! Obrigada, Vi. Nossa, foi um prazer enorme para mim estar aqui participando, né, desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu que fico muito feliz de você ter topado. Muito honrada pelo convite, principalmente para falar sobre esse tema, que é realmente um tema que eu amo, que permeia a minha vida em vários momentos e que toca o meu coração. Então, obrigada por me receber aqui, espero que seja maravilhoso. E o que a gente espera para vocês hoje com esse talk maravilhoso, que tem um tema muito lindo, né, pra gente conversar, Com certeza. Que é sobre Deus e todas as suas vertentes e tudo aquilo que toca realmente o nosso coração. Eu e a Duda, a gente se aproximou muito de Deus nos últimos anos. A Maria mais na pandemia e eu mais no ano passado. Sempre fomos católicas, né? Sempre exercemos a nossa função como católicas. Ia na igreja, tinha Missa de domingo, né? Tinha uma frequência ali, mas que a gente tem estado mais assiduamente estudando sobre Deus, sobre a Bíblia, que a Bíblia é um livro extremamente completo sobre história, né? Completo, atual e que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia, né, Vi? Com certeza. Acho que isso é o mais interessante da Bíblia, é a gente entender que por mais que seja um livro antigo, né, e de milhares de anos, ele foi escrito para nós aplicarmos sempre no nosso presente, no aqui e no agora. Eu acho 100% isso também, até porque a gente consegue sentir Deus nos pequenos detalhes. Em tudo. E aqui hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês de como foi esse processo de amadurecimento desse relacionamento, porque, na verdade, todo relacionamento tem que ter uma frequência, né? Então, de visitas, de contato, de estudo, de dedicação, de devoção. Então, tudo isso hoje a gente entende que faz parte de um dos pilares de ser uma mulher virtuosa, que é um dos grandes temas que a gente vai abordar hoje, ali mais no livro de Provérbios 31, que tem vários versículos que tratam sobre o que é uma mulher virtuosa, o que a gente quer ensinar, né, um pouquinho do que a gente aprendeu, passar essa ideia para vocês e desmistificar um pouco de que a Bíblia é aquele livro velho, antigo, desatualizado. Acho que trazer que é algo que a gente consegue aplicar para o nosso dia a dia. Com né? certeza. Acho que isso é a chave, o segredo. Principal, né? Mas o que é uma mulher virtuosa? A mulher virtuosa, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é que é uma mulher temente a Deus. Acho que essa é a grande chave, né, de tudo. Então, é uma mulher que tenta exercer no seu dia a dia, na sua vida, exercer os princípios de Deus e colocar isso em prática. Ou seja, é uma mulher bondosa, é alguém que cuida do próximo, é alguém que tem zelo, tem preocupação, tem zelo por aquilo que está ao redor. Então, zelo seja pela casa, zelo pelo trabalho, né? É muito ao contrário do que se pensa e de que é algo que fica um pouco intrínseco quando a gente pensa em mulher e Bíblia. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que, sim, trabalha, é forte, vai atrás daquilo que ela quer, mas sempre com docilidade, trabalhando sua feminilidade, que eu acho que é algo, assim, essencial. Um pilar essencial. Além disso, a mulher virtuosa, ela se cuida, né? Sim. Então, ela tem cuidado com si própria, porque ela parte do princípio que ela precisa estar bem para cuidar e garantir o bem-estar de quem está ao redor. E, assim, é um provérbio bem grande, né? São vários versículos, mas eu acho que o cerne da mulher virtuosa é isso, alguém que segue a Deus, que teme a Deus e tenta praticar isso no seu dia a dia, seguindo esses princípios.
Com certeza, eu concordo muito com essa visão também. E se a gente olhar para Maria, que é o exemplo da mulher virtuosa, né? Que quem nós devemos seguir. Inclusive, quando a gente fala disso, eu me lembro muito da Samia Marcilli, que sempre fala: eu preciso ser santa para conhecer a Santa Mãe de Deus. E a mulher, a Maria, nessa figura como mulher virtuosa, a gente enxerga ela como uma mulher extremamente guerreira. Uma mulher Forte, extremamente forte, né? que ela passou por aventuras imensas. Uma protagonista. Uma protagonista né? da própria história. E uma mulher que não se deixou, assim, abalar por tudo que aconteceu e seguiu com o seu propósito ardendo no seu coração. Sempre, né? E seguiu firme e sempre demonstrou essa firmeza para os outros com acolhimento, com carinho, né? Fez questão de cuidar ali dos discípulos e de quem andava com Jesus. Né? Além disso, eu acho que uma das coisas que eu sempre penso em Maria é quando ela recebeu a mensagem de que ela ia ser, né, ali o meio para que o Salvador do mundo viesse para nos salvar, como ela teve que ter fé, como ela teve que se ter agarrar força. A algo que é muito maior que todos nós. Exatamente, como ela teve que exercer ali a sua atitude de fé, sendo uma mulher muito jovem, né? Maria tinha ali uns 16 anos, 15, 16, se eu não me engano. E naquela época, né? Uma mulher subitamente grávida. Exatamente. E não só a discriminação que ela deve ter sofrido por todo aquele processo, mas a árdua jornada para ter Jesus. Então, acho que tudo isso é um real exemplo de perseverança, de resiliência. Com certeza. E não há nada mais atual do que isso hoje em dia. Porque não mesmo. Nós, mulheres, estamos em constante evolução. Só que eu acho que alguns valores e princípios básicos, que são esses, que a gente não pode se esquecer. Não pode deixar se perder durante o nosso dia a dia, porque, na verdade, o caos, ele convive com a gente. E se a gente não souber conviver com o caos, você se mistura nele, você se perde ali dentro. Se você não tem o foco para aquilo que é importante para você e você não tem o foco para onde você quer chegar, para quem você quer falar, com quem você quer conviver, você se perde. Porque a vida, ela vai te colocando dentro de caixinhas e caixinhas e caixinhas. Exatamente. E abre portas cada vez mais, mas da mesma maneira, é muito fácil se perder, né? Muito, muito fácil. E a gente vê que, por exemplo, nascemos de famílias católicas. Eu fui batizada desde pequenininha. Também. E por uma fase da vida você se distancia de Deus, né? Com certeza. Você sai daquilo porque você acha que não é importante, aí depois você volta, mas não com tanta força. Aí você se afasta mais um pouco, até que acontece alguma coisa que você fala, gente, não. Que dá essa virada de chave. Dá essa virada de chave. E que você, de fato, entende a importância de você ter Deus no seu dia a dia, na sua vida. Com certeza. Porque isso muda tudo, né, Vi? Muda. E uma coisa que eu queria falar e pontuar, assim, em relação a Maria, antes da gente mudar de assunto, eu acho que uma das maneiras que ela exerceu a sua virtuosidade, que foi, assim, incrível, foi na maternidade, né? Então, Jesus, ele teve ali a sua vida pública, foram mais ou menos uns 3 anos, mas antes disso, ele teve uma vida na família, ele teve uma vida que ele cresceu com uma mãe que cuidou, que esteve presente, que zelou pela sua educação, e ela exerceu ali, né, todo o seu amor, e nisso também eu acho que é muito forte de Maria, como ela conseguiu, durante sua vida toda, né, com uma tarefa tão difícil, ser perfeita, né? Eu acredito que foi a única mulher perfeita que existiu, com certeza foi ela, então. E nisso a gente pode relembrar o que não é a coisa mais atual, assim, e que não existe a perfeição hoje no nosso mundo, né? Aqui nós meros mortais. Mas é importante a gente ter essa régua, imaginando como as virtudes de Maria podem nos favorecer hoje como mulheres, assim como nós, porque hoje a mulher ela está em várias posições importantes do mercado, da família. As mulheres são as grandes decisoras dentro de casa. Então, você vê que quando um marido quer comprar um apartamento, quem aprova é a esposa. Tá sempre junto ali, né? Junto. Quando vai ser feito um casamento, quem escolhe muitas coisas é a esposa. Tá sempre ali, gerenciando. Exato. Isso também é um outro ponto da mulher virtuosa. Ela gerencia, ela cuida, ela observa tudo ao redor, ela faz com que aquele companheiro que esteja com ela se sinta bem com a sua presença e consiga desenvolver ali entre os dois uma relação de companheirismo, né? De confiança e de crescimento juntos. Então, acho que isso é incrível também.
Eu acho também muito incrível a parte da mulher virtuosa, ela ser muito otimista. Então, ser aquela pessoa que sabe que se ela colocar o pé, Deus vai colocar o chão. Então, o otimismo pelo futuro gera aquela segurança, aquela autoconfiança. De que você não precisa ficar se preocupando com as coisas. Exatamente. Porque você tem alguém maior que está cuidando por você, né? Exatamente. A minha mãe sempre falava assim, ó, a marca e o sinalzinho do cristão é a alegria. Então, o símbolo do cristão deve ser a alegria. Você tem que chegar com alegria, com amor. Você tem que ser uma presença tranquila, porque você tem a certeza de que tem alguém que está cuidando da sua vida por você, que... Bem-aventurados são aqueles que se uniram no amor de Cristo. Exatamente. Então, eu acredito que os cristãos que realmente creem, eles têm essa tranquilidade e isso se transmite, né? Se traduz em alegria, em felicidade, em leveza. E isso também é algo que está muito presente nos dias de hoje. A gente lembrar que quando a gente sabe que tem Deus, que tem Jesus, que tem alguém que está ali junto com te você. apoiando 100%. Exatamente. As coisas ficam mais leves. Com certeza. E eu acredito muito nisso também. Eu acho que é uma coisa que tem sido um norte na minha vida muito grande. Eu aprendi muito, assim. Quando eu engravidei do Theo, eu perdi meu chão. Eu não sabia como é que eu ia lidar com tudo isso. Não estava dentro de um casamento. Então, eu me senti completamente isolada com essa situação. Passei por muito perrengue depois. E quando o Theo estava quase nascendo, eu me agarrei em Deus, assim. Falei, Deus, sou eu e você e eu preciso do teu direcionamento, porque eu tô vendo que sem você eu não consigo nada. E depois disso, o meu caminho com Jesus tem sido cada vez mais próximo. E hoje, é engraçado, é igual academia. Quanto mais você frequenta, mais você aprende, mais você vê resultados, mais você enxerga os sinais. E assim, muita gente fala, mas eu não vejo os sinais de Deus. Eu acho que os sinais não são aquelas coisas que a gente imagina. Eles vêm como se fosse por acaso, A gente tem que estar sempre atento. E uma coisa que você falou, Vi, que eu achei assim, muito interessante, que realmente é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente tem que convidar Deus, chamar, falar, oi, Pai, estou aqui, preciso de você. Preciso de você na minha vida, convidar ele para entrar. Porque uma vez que a gente convida, a gente abre as portas. Você abre as portas para o bem. Exatamente. Ele vem e ele inunda a nossa vida e ele toma conta. Exato. Né? E assim, eu vejo que assim, as pessoas. Eu consigo sentir como se fosse ontem aquele amargurado do coração que te dá quando alguém fala com você sobre Jesus e você ainda tem aquela coisa assim, do tipo, não sei se eu devo acreditar nisso. Mas acaba que assim, quando você tem bons valores e virtudes alinhadas, e as coisas vão acontecendo na sua vida de um jeito que você fica, tem alguma coisa, tem uma mãozinha de alguém tem aqui. Algo maior. Não é só maior. Eu que estou controlando não só isso. Exatamente. Você começa a enxergar que é besteira você fechar o seu coração para esse tipo de coisa. Então, quanto antes você abrir o seu coração para receber a dádiva de ter Deus em sua vida, de ter Jesus, que é o nosso grande salvador, é inegociável todo o bem que ele já fez e todo o bem que ele já cultivou. E a gente pode ver que, assim, a Bíblia defende muito as pessoas boas, as pessoas que querem que o próximo prospere. Então, todos os ensinamentos que tem ali dentro, eles são todos positivos. É um manual, na verdade, de como nós devemos nos portar e viver a nossa vida. E agir, com certeza. E assim, Jesus é muito educado. Então, ele vai entrar se você permitir. Acho que isso é algo que também girou uma chavinha na minha cabeça. A minha mãe sempre falava isso, mas pra mim era algo tipo, subentendido, né? Tipo assim, mas será mesmo que eu preciso convidar? Mas se Deus ou sabe de tudo... até uma vergonha interna, né? De Que você à toa. Tipo assim, mas gente... será que eu devo convidar? Ele já não sabe de tudo? Por que eu tenho que convidar? Sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça, mas eu entendi que Deus, ele quer transformar a nossa vida, mas ele quer que nós peçamos, sabe? Que a gente abra essa porta. Porque realmente tudo muda, a vida muda, né? E eu acho uma vez que você entende que essa nossa passagem aqui, ela é breve, né? A gente tem que aproveitar o tempo que nós temos aqui para, de fato, fazer o bem, viver conforme, né, os preceitos da Bíblia. É claro, gente, a gente sabe que o mundo, né, e longe de
de mim, enfim, pensar que existe, né, assim, não, vamos ser perfeitos. A gente deve tentar ser perfeitos, mas muitas vezes isso vai, né, acabar... A vida, como a gente falou, ela Com acaba certeza. engolindo, mas a gente tem que estar numa luta constante. Tem que estar sempre buscando. E eu vejo que também, falando ainda de mulher virtuosa, uma das grandes dádivas que Maria deixou para nós é a questão da simplicidade, do abrir o coração e falar, me desculpe, né? Simplesmente, é tão Humildade, fácil. né? É tão fácil a gente falar o desculpe, mas na verdade eu até não consigo compreender como se tornou algo difícil pedir desculpas, né? E a gente vê que hoje dentro de relacionamentos, entre amizades, até muitas vezes brigas de pai e mãe, a gente vê que é difícil pedir desculpas, às vezes uma luta pelo ego, né? Eu acho que hoje se alimenta muito e se propaga muito essa questão de perfeição, né? Acho que até as redes sociais às vezes colaboram um pouco com isso. De também não aceitar algum tipo de crítica, de achar que é o suficiente, Exato. sabe de tudo e que não precisa de ninguém falando o que fazer. Ter vergonha de admitir uma fraqueza, né? E isso, com certeza, também é uma coisa que é importante da gente trabalhar. Trabalhar, reconhecer os erros. Eu acho também. Trabalhar 100%. o perdão e entender que a gente vai sempre poder voltar. Uma vez que a gente se arrepender verdadeiramente, né? A gente pode retornar, dar a volta e voltar para o caminho certo. Isso é o mais importante, com certeza. Eu acho também. Falando sobre essa questão, tipo, misturando um pouco com as mídias digitais e como tudo isso acaba interferindo emocionalmente na gente, o versículo 30 de Provérbios 21 fala assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, o bonito da mulher é ser temente a Deus. Não é a beleza exterior, é o coração dela, né? A verdadeira beleza vem do Espírito Santo, né? Então, é claro, a gente sabe que, com certeza, a beleza externa, ela abre portas, né? Ela traz muitas coisas, mas a verdadeira beleza, para você conseguir sustentar isso, precisa do Espírito Santo. Porque beleza física não basta, né? Ela abre portas, mas somente a beleza física, ela não sustenta. Né? Ela é algo que ela é artificial, né? Porque a beleza, com o tempo, ela se esvai. Então, você perde aquilo que você era tão apegado. Exatamente. E, na verdade, o que você fez de bom realmente é o que fica no fim. Tanto que é aquilo, quando você tá numa pesquisa lá, onde eles veem várias pessoas no leito de morte. O que as pessoas pedem? Mais tempo com aqueles que amam, ou às vezes ter mais tempo com aqueles que eles amam. E nunca é, tipo, ter sido mais bonita, ter sido mais rico, ter sido mais não sei o quê. Então, eu acho que a gente entender que o presente também é um presente, é uma graça. Com certeza, viver aqui, né? Focar no aqui, no agora. E entender que dentro da nossa vida, cada um na sua atuação, né? Eu, como médica, tenho ali no meu dia a dia, por exemplo, diversos desafios onde eu preciso viver aquilo, estar ali naquele momento presente e fazer com que aquele momento ele seja vivido e ele seja válido, né? E transformar aquilo em algo bom na minha vida. E todas as profissões a gente tem diariamente a possibilidade de fazer isso, né? Eu tenho um outro pensamento, uma outra reflexão que eu acho que é interessante também de compartilhar. Porque Deus não queria que todos fossem freiras e todos fossem padres. Eles precisam de santos e pessoas que estão, né, atuando na religiosidade, na espiritualidade, se aprofundando no relacionamento com Deus em todos os lugares. Sim. Né? Para que a gente possa ter, desde o mercado, no hospital, nas lojas, em todos os locais, a gente ter pessoas que estão alinhadas como símbolos de Deus, né? Exatamente. Alinhadas com isso, eu vejo assim... os médicos, a gente vê muito, que eu vi esses dias uma médica falando, eu peço a Deus todos os dias que Ele seja as minhas mãos. Então, para ela ter a sabedoria de saber lidar com o paciente, né, na hora de fazer uma cirurgia, de tocar, de examinar. Então, a gente vê que em todos os âmbitos, seja científico, teórico, prático ou não, Deus está presente de diversas maneiras, assim, está no nosso coração, está nas coisas que a gente vê, os sinais que a gente pede. Eu, no domingo mesmo, domingo à noite, a gente ia gravar podcast essa semana, eu tava um pouco ansiosa. Aí, no domingo à noite, eu me ajoelhei no meu quarto, assim, falei, Deus, eu só preciso
saber se tá tudo certo. Se eu colocar o pé, você vai colocar E vai o em chão. frente. E as coisas vão acontecer. E ontem, por incrível que pareça, eu abri meu Instagram umas 3 vezes, em 3 perfis diferentes, apareceu a frase assim pra mim. Coloque o pé que Deus vai colocar o chão. E eu achei aquilo assim É uma sabe? mensagem, com É certeza, uma né? mensagem. E eu vejo que, assim, obviamente não era isso que eu tava esperando. E das outras vezes que eu, na minha ingenuidade, pedi a Deus que me desse um sinal, eu falava, Deus, me manda uma borboleta azul. E, na verdade, não é assim que Deus funciona, né? É em pequenas coisas que, na verdade, você tem que ser atento. A gente tem que estar com o radar ligado É. para perceber os sinais de Deus no nosso dia a dia. Inclusive, tenho, né, uma história assim do momento em que eu realmente, diversos momentos da minha vida, durante o meu dia a dia, eu consigo perceber a presença de Deus, justamente por ter ligado esse meu radar. Mas teve um momento específico em que eu também estava esperando que Deus me desse uma resposta, uma voz, assim, falando, faça isso, minha filha. Que foi quando eu estava para escolher minha especialidade, né? Então, quando a gente é médico e a gente quer ter uma especialidade, a gente presta uma prova para residência médica. E eu estava muito em dúvida do que eu ia fazer, se eu ia para o caminho da ginecologia e obstetrícia, que é o que eu exerço hoje, se eu ia para cirurgia, se eu ia para dermatologia. Eu estava muito assim em dúvida, tinha muitas caixinhas abertas na minha cabeça. E eis que faltavam, assim, 10 dias para eu poder terminar de fazer a minha inscrição, porque ia até uma data limite. E aí, nesses 10 dias em que eu tava ali angustiada, sabe? Vi assim, meu Deus, gente, vai Aqui, passar. ó. É uma prova muito importante, é uma prova Se não, só no ano que vem. que eu preciso fazer, eu quero prestar, era o ENARE, enfim, a prova, eu quero prestar essa prova para essas instituições, então eu preciso decidir. E aí eu sentei, peguei um caderno que eu guardo até hoje, assim, com muito amor, e comecei a fazer um diálogo com Deus na minha cabeça. Eu ia escrevendo como se eu estivesse respondendo. Então, assim, ó, Deus, por favor, eu preciso que você me ajude a decidir. Desse jeito. Juro, eu lendo hoje, assim, até me emociono. E aí, todos os dias, eu parava um tempo antes de estudar para essa prova para escrever e pedir, pelo amor de Deus, literalmente, que ele me mandasse assim, ó, faça isso. E daí, no 9º dia, no dia seguinte, eu tinha que completar a minha inscrição. Estava eu escrevendo, quando de repente eu me peguei escrevendo assim. E eu amo atender mulheres, eu adoro estar perto das gestantes, eu amo o mundo feminino e eu quero estar diariamente dentro disso. E na hora que eu vi, eu discorri, assim, linhas sobre o quanto eu gostava de estar dentro, né, da especialidade da ginecologia sem nem perceber. A hora que eu parei para ler, eu comecei a chorar, assim, tem até as lágrimas no caderno. Eu falei, gente, tá aqui. Tá aqui. É para onde eu tenho que ir. Não, de verdade, é para onde eu tenho que ir. Então, isso, assim, foi algo que eu, de fato, assim, recebi essa mensagem de Deus, mas eu acho que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes. Eu acho também, eu acho que isso, assim, claro, é muito relativo para cada pessoa, Com porque certeza. cada um funciona de uma maneira, mas eu sinto, assim, que Deus, ele tem o toquezinho da mão dele em várias das coisas que a gente acha que acontecem por acaso. E, na verdade, não são, nada é por acaso. Nada. E, inclusive, eu tenho tatuado isso. Porque 3 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu tatuei nada por acaso. Daí eu olhava pra tatuagem e falava, bom, agora... É isso aí. Eu vou ter que acreditar na minha própria afirmação. E faz todo sentido hoje, o e Theo é a faz todo razão da sua sentido. vida. E eu penso assim, se não fosse naquele momento, se não fosse o Theo... Aliás, se não fosse ali naquela hora, naquele dia, daquela maneira, não seria o Theo hoje. E como que você ia viver sem? Como eu iria? Não, eu não sei. Porque assim, se eu tivesse passado por qualquer outra experiência, não sei. Eu, do jeito que eu era antes da gravidez, assim, tipo, de querer sair, de viajar, eu não sei nem se eu estaria aqui morando com os meus pais, perto deles, sabe? Eu acho que eu estaria talvez do outro lado do mundo, meio desapegada da família, não teria esse relacionamento que eu tenho com Deus. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu me orgulho muito, assim, de ter colocado o pé num momento que eu senti muito medo e que Deus colocou o chão pra mim, pavimentado, com sinalização. Com tudo perfeito. Com tudo que eu tinha direito. Porque, na verdade, até num episódio anterior que a gente estava conversando com as meninas sobre maternidade, a gente abordou muito a questão de como você recebeu a preparação para ser mãe. Então, tipo assim, eu quando fui
contei pros meus pais que eu seria mãe, eu recebi muito carinho, muito amor dos meus pais, mas também muita preocupação, do tipo, é muito difícil, não sei se você vai ser responsável o suficiente, Sim. a gente tem medo por você. Então isso me tornou uma pessoa muito medrosa. E me preparou para uma situação de maternidade muito mais difícil Do que realmente do que foi. realmente é. Então, assim, por um lado foi bom, porque eu entrei e, nossa, o negócio fluiu de uma maneira que eu me acho o máximo. Eu me acho uma mãe super Você tava legal. esperando uma montanha Eu tava e foi esperando uma o rampa. dobro, exato. E daí no final foi tudo ainda mais leve, divertido e que eu aprendi muito. Acho que a maternidade, né, Vi? Eu ainda não passei por isso, mas pretendo, se Deus quiser, passar muitas vezes pelo processo da maternidade. Eu acho que a maternidade, ela prepara, né? Ela cresce, é uma... Meu Deus, você não tem ideia. Sim. E eu acho que assim, qualquer idade. Porque hoje a gente conversou em 4 mulheres, as 4 mães, 4 idades diferentes, 4 momentos de vida diferentes. E as 4 afirmaram. Tipo, é um desafio grande, mas nada é impossível. Deus está dentro de tudo e Ele dá a sabedoria pra gente. E faz parte, né, da vida tá ali. E é aquilo, se você pediu pra ser uma mulher sábia, Ele vai te dar a hipótese, a oportunidade de exercer a sua sabedoria. Exato. Se você pediu paciência, Ele vai te dar uma oportunidade de ser paciente. E assim, o que testa a sua paciência, né? Porque nesses momentos é que você vê, assim, tipo, meu Deus, isso realmente é um teste. Se eu passar, eu vou ser uma pessoa paciente, mais resiliente, Sim, né? com certeza. Então, eu acho que Deus age de maneiras muito engraçadas, mas todas elas a gente consegue identificar depois que passa que foi Ele. Sim, Então, e acho que a gente sempre tem uma ideia daquilo que é ideal para nossa vida. A expectativa. Né? Então, qual é a sua expectativa para a sua vida, o que você quer? E muitas vezes não é aquilo que Deus tem planejado para você, né? Completamente. E com certeza todas as vezes os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? E isso daí é confiança, né? É difícil a gente exercer essa confiança, é difícil a gente entregar o controle da nossa vida, soltar as rédeas, mas é algo que a gente deve trabalhar diariamente para realmente poder receber isso, Exato. né? E eu acho que também não é um processo de um dia para o outro. Eu acho que é gradativo. Você vai confiando cada vez mais. É como você ter uma boa alimentação. Cada vez você vai vendo mais resultado e vendo que aquilo aí realmente faz diferença. Carrega o seu corpo com boas coisas. Então, ninguém aqui quer convencer vocês, ouvintes, a mudarem, virar casaca, alguma coisa do tipo. A gente quer mostrar para vocês como a religiosidade pode ser algo leve. E pode atuar na sua vida no dia a dia. Exato, a favor de você. E transformar para algo bom, né, Vi? Exato. Eu acho que a questão da gente enxergar a religião e, enfim, tudo que permeia a religião como algo pesado, a gente tem essa noção quando a gente ainda não virou a chavinha de assim, eu amo a Deus, né? Quando a gente ama, a gente quer agradar quem a gente ama. E a partir do momento que a gente desenvolve esse amor, você seguir aquilo que a religião fala vira mais fácil, certo? Vão ter desafios, cada um sabe. Vira um hábito, né? E cada um sabe, assim, da sua fraqueza, da onde vai ser mais difícil, da onde vai ser mais fácil de seguir. Mas a partir do momento que a gente ama e entende isso, a gente consegue trabalhar. E assim, a gente não tem como amar alguém que a gente não conhece, né? Então, essa é a importância da gente ler a Bíblia, frequentar a igreja, que isso faz toda a diferença. A gente vê muito, acho que todo mundo já teve essa fase, eu sou cristã, mas católica, mas eu não vou na igreja. Eu tenho meu momento sozinha com Deus, né? Eu ia sozinha no meu quarto. Eu falava muito isso, eu gente. também. Eu lembro que antes de eu me conectar com Deus, eu lembro que eu sentia vergonha se alguém falava de Deus ou alguma coisa, eu falava, meu Deus, como uma pessoa pode falar sobre isso? Tipo, é um assunto tão... Mas é que eu acho que a igreja católica teve um pouco esse efeito na mente dos jovens, por ser algo muito de que você deve ter medo de Deus ou alguma coisa nesse sentido. Na minha infância foi abordado muito dessa maneira. Como algo para ser temido. Como algo para ser temido, que Deus é o poderoso chefão da vida e das coisas e que, na verdade, a gente tem que seguir à risca. Então, acho que eu, como um pouquinho rebelde na infância, já tinha esse bloqueio, né? Mas sabe, Vi, eu acho assim, claro, a igreja, né, ela
é o porta-voz, querendo ou não, né? Então, seja, né, eu sei que tem pessoas aqui que são protestantes, enfim, então a igreja tanto católica, evangélica, batista, enfim, todas as igrejas que nós temos, elas acabam sendo o porta-voz, né, e trazendo isso. E eu, como católica, eu enxergo que a religião católica em si, ela é uma religião muito tradicional. Sim. E, às vezes, essa questão de ser tradicional, ela pode acabar soando como chata. Um peso, como chata. Mas eu acho que quando a gente começa a se aprofundar mais e conhece cada vez mais a religião... Eu sou uma grande fã, assim, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? E ele foi um dos responsáveis também por aumentar e investir nessa comunicação com os jovens, né? E eu acho que hoje a gente tendo essa voz... Nós, né, querendo ou não, somos jovens, né? Tendo essa voz nas redes sociais, conversando sobre isso em podcasts e trazendo esse tema, a gente consegue também, acredito que, influenciar outras pessoas a entenderem que realmente dá para ser leve, dá para ser tranquilo, e na verdade é feito para ser leve, é feito para ser tranquilo. E quanto mais a gente trabalha isso, mais feliz nós somos. Exato, né? Eu acho que assim, mais as coisas prosperam na nossa vida. Com certeza. A gente, eu vejo que assim, eu sou a prova viva de que tudo que eu botei Deus na frente aconteceu. Tanto meu relacionamento hoje com meu namorado, tanto meu relacionamento com meu filho, com o pai do meu filho, que nem sempre foi fácil, até existe ainda aquela coisa de tipo pai do filho, é mais difícil um pouco, mas graças a Deus eu coloquei nas mãos de Deus, assim, muito disso. E tudo fluiu e foi trabalhando para que... E com a minha família, comigo mesma, eu comecei a entender que um processo de autocuidado não adianta só ir fazer limpeza de pele, escovar os dentes, ir no dentista, fazer minha sobrancelha, fazer as unhas. De dentro pra fora. Eu preciso cuidar do que tá dentro. Então, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar da minha mente. E até em outro episódio eu falo, mas é uma coisa que eu peço todos os dias. Que Deus ilumine a minha mente para ter bons pensamentos, os meus olhos para enxergar boas coisas, os meus ouvidos para ouvir boas coisas e a minha boca para falar boas coisas também. Então, eu acho que... E é lindo isso, né? E se a gente se colocar... Aí, ó. E se a gente se colocar como... Eu sempre vou na missa todo domingo e eu oro. Senhor, eu sou tua serva, eu estou aqui de coração aberto, que você me usa como sua testemunha. Porque eu sei que, além de eu ser concebida com a graça de Deus, com a divindade, com algum milagre que eu precise, com alguma coisa que eu esteja precisando ou que eu quero muito, eu com certeza vou passar isso adiante. Tanto que eu não podia ser diferente para esse podcast, que eu pedi muito o auxílio de Deus, eu pedi muito o direcionamento de Deus, será isso que estava no meu coração que eu queria fazer. E as coisas aconteceram numa rapidez que eu, por mim, com medo que eu sentia, eu não teria feito sozinha. Eu tenho certeza que ele estava comigo em cada um dos passos, em cada uma das negociações, para eu estar aqui hoje apresentando isso. E eu acho que isso é muito importante. Muito. Só que eu também vejo que a Igreja Católica, ainda com os jovens, é um pouco mais difícil a aceitação. Mas eu compreendo que isso talvez seja de lá atrás os nossos pais às vezes terem imposto alguma coisa muito assiduamente. Eu vejo que com o Theo hoje eu crio ele de uma maneira que, por exemplo, se estamos sentados à mesa, Jesus está sentado ao nosso lado. E não mais tipo como você tem que orar porque esse é o compromisso com Deus. Mas introduzir isso de uma maneira mais leve na rotina, né? Porque eu acho que com criança ainda tem que ser um negócio mais lúdico, sabe? Então, eu tenho pensado muito nisso. Fica aí de estratégia para as outras mães. Eu gosto sempre de frisar isso pro Theo, de que se estamos sentados à mesa, almoçando, jantando, tem alguém almoçando com a gente, que é Jesus. Estamos sempre acompanhados, Estamos sempre acompanhados. E eu acho que a gente só ganha colocando ele na nossa vida. Sem dúvida alguma. E uma coisa, assim, Vi, que é importante da gente mencionar, né? O papel e a importância da igreja, né? De estar em contato, de trabalhar com isso, de encontrar um local onde você se sinta acolhido, seja onde for, né? Então, a gente tem diversas igrejas, eu posso falar pelas católicas, existem, né, algumas ondas e vertentes de, né, a renovação carismática, que ela é mais animada, que ela tem essa conversa com os jovens um pouco mais intensa. Né? Existem as pessoas que gostam de algo mais tradicional. Existe até os arautos do evangelho, que também é uma outra... Não sei se exatamente uma vertente, mas... Eu gosto dos arautos também. Eu adoro, então. Eu acho lindo. E é super tradicional, é lindo, né? Então, existem várias maneiras.
eu acredito que também na igreja protestante existam várias vertentes, né? Onde você pode encontrar ali o melhor caminho, onde você consegue se conectar melhor e alimentar a sua fé. Se sentir mais abraçado, né? Porque também eu acho que às vezes você entra pela primeira vez numa igreja, você não conhece ninguém, você não sabe como é que funciona. Você se sente deslocado. Você se sente completamente né? É igual deslocado. quando você entra em qualquer outro lugar. Por isso que eu acho que é muito interessante, até uma estratégia para quem está querendo começar, né, e aprofundar a sua fé, é procurar algum amigo ou alguém que você se sente confortável. De conversar, de compartilhar dessa experiência, né? Exatamente. Falar, ó, estava querendo ir na igreja, será que você me leva, vai comigo? Até para você ter alguém ali familiar perto de você, né? Alguém que você conheça, um rostinho conhecido, para você se sentir mais calmo e acolhido. Mas, assim, entendendo que, gente, com certeza a igreja é um dos locais onde você vai ser acolhido, mesmo que sozinho, de portas abertas, né? Não, e eu falo por experiência própria, assim, eu comecei a ir sozinha. Não, eu vi uma amiga indo todo domingo. Então eu falei, o que essa bendita vai todo domingo na que missa? Tem de tão O que tem de tão legal? E daí, isso foi no ano passado. E eu já tava, assim, com um relacionamento com Deus, mas, assim, era aquela coisa ainda, eu rezo no meu quarto. E daí, eu mandei pra ela, falei, amiga, que missa você vai? Ela, eu vou na Perpétuo Socorro. Eu falei, beleza. Passou ali, foi mais uma semana, continuou postando. Foi outra semana, postou de novo. Falei, eu vou ter que ver o que tá... Vamos ter que ver o que tá acontecendo, incrível. que é tão legal. Ela posta, todo mundo lotado e tal. Daí, eu peguei e não mandei mensagem pra ela. Eu fui em outra missa, que eu lembrava que os meus avós iam. Ali na Praça Rui Barbosa, no Bom Jesus. E daí, entrei lá, tal, gostei. E aquilo, tipo, não sei, foi tão lindo. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei, assim, de novo, com esse coração aberto. E daí eu fiz um propósito. E falei, olha, quer saber? Eu nem sei se isso aqui vai dar certo ou não vai. Se vai virar ou não vai. Mas eu vou me comprometer a vir todo domingo. Eu não quero nada em troca. Mas eu quero um compromisso, assim. Eu queria achar alguma coisa que eu me comprometesse, sabe? Alguma coisa que me fizesse ter uma rotina legal, um hábito bom. E fiz isso. Aí todo domingo eu vou, desde o ano passado, faz quase 1 ano e meio que eu vou todo domingo na missa. E onde quer que eu esteja, eu vou. Se eu tô viajando, eu arrumo uma missa. Sempre tem um local pra ir, né? Sempre tem um local. E assim, você sempre vai se sentir abraçado. Sempre. Porque depois que você abre o teu coração, parece que onde você vai perto de Deus tem amor envolvido. E vai acabar aparecendo ali, né? Uma igreja no horário da missa que você tem disponibilidade, assim vai. Vi, acho que 2 coisas muito legais que você falou, e uma delas que eu sou, assim, super defensora. Eu sei que tem pessoas que acabam criticando um pouco e não entendendo qual é o propósito, mas eu sou, assim, realmente a favor da gente postar e estar ali 100%. Presente, porque eu vejo o quanto que isso traz outras pessoas, né? Então, assim, como gera você curiosidade, gera que curiosidade. Já é uma Poxa, a gente posta tanta coisa, assim, querendo ou não, mas, né, tanta coisa que não vai trazer nada ali, enfim. Eu brinco com algumas amigas. Você acha ruim que eu posto a missa, mas você posta o drink, você posta não sei o quê. Exatamente. A gente posta tanta coisa que não traz, né? Então, eu acho, assim, que você postar ali, tá trazendo isso para perto das pessoas, né, mais jovens, principalmente, a gente tá ali o tempo inteiro no celular. Poxa, passou uma pessoa ali na missa, passou duas, passa 3. Você fica, nossa, gente, mas não é que tá todo mundo... E eu vejo isso vai gerando uma curiosidade, com certeza. né? E o público que tá ali é em comunhão para um bem maior. Então... E outra coisa também, eu acho que quando a gente se aproxima na fé e a gente ainda não tem esse estalo de ir na igreja, a gente percebe que acaba faltando alguma coisa. Chega um momento em que você tá ali e você fala, gente, mas falta alguma coisa. E muitas vezes o que falta é, de fato, você estar lá presente, com né? certeza, você estar em comunidade e receber... enfim, né? Nós católicos recebemos a Eucaristia e estar ali em contato com Jesus, vendo os sacramentos. Mas ter esse contato, eu acho que faz falta quando a gente já está no momento, né, mais maduro da nossa fé. Com certeza. Eu acredito muito nisso. E hoje você namora também, né, Maria? Sou noiva. Vai fazer 10 anos. Ai, que delícia! Uma vida já. Uma vida. E vocês caminharam juntos nesse processo de autoconhecimento com Deus? Vocês colocaram o seu relacionamento junto? Como é que foi? Dentro, né, desse processo todo do meu relacionamento, então eu comecei a namorar bem cedo, né? Então eu comecei a namorar, eu tinha ali os 15 anos. E a gente cresceu juntos, né? Junto com todos os desafios, né, que nós temos de crescer, querendo ou não, né? Passamos por momentos de menos maturidade e tudo mais, mas sempre vencendo isso e caminhando, tendo uma caminhada juntos. E eu sempre
Fui católica, exercia, como a gente conversou antes, sem grandes, né? Enfim, sem grande devoção. Mas depois da minha virada de chave, querendo ou não, é aquela coisa, né? O exemplo acaba arrastando. Eu acho que quem convive muito, quem tá perto e vê o quanto isso te fez bem, o quanto isso te transformou, acaba querendo fazer parte disso também, né? Então, o Rafa teve também o momento dele e hoje, nossa, eu sou assim, enche meus olhos para falar sobre a fé dele, porque eu acho algo assim realmente incrível e maravilhoso e ele e ele caminha junto agora, né? Faz parte da ternura do homem, né, a fé. Eu acho que esse momento, entre aspas, de vulnerabilidade, de abrir o coração do guerreiro, é algo que deixa um relacionamento muito mais seguro, mas muito bem mais embasado, muito mais fundamentado. Eu acho que tem mais a ver, né? Em todas as áreas, né, Vi? Eu acho, e isso da gente entender... E norteia para bons valores também, né? E assim, uma vez que você entende qual é a importância de Deus na sua vida, como Deus age na sua vida e como isso é importante para você, você passa a querer estar perto de pessoas que têm essa mesma ideia, né? Então, você passa a querer estar ali conversando com quem tem os mesmos ideais que você. Você começa a selecionar as pessoas que você, né, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Você começa a selecionar os locais aonde você quer ir, para, né, aonde você quer estar, aquilo que você assiste, aquilo que você, né, você vê. começa a prestar muito mais atenção em tudo isso. E eu vejo a minha experiência com o meu relacionamento também dessa maneira. Eu, desde que eu comecei a namorar, eu já ia na igreja os domingos. E foi muito engraçado. A gente acabou se reencontrando no ano novo, no final do ano passado. E deu 3 dias, ele me pediu em namoro. Foi muito rápido. Eu olhei pra ele e falei, você é meio louco, né? E eu tinha, quando eu fiz esse propósito na igreja de ir todo o domingo, indo todo domingo, eu comecei a falar, Deus, olha, eu me sinto preparada porque eu quero um relacionamento de alto valor, eu quero me sentir amada, eu sei que eu já me basto, eu já sou uma pessoa autossuficiente, mas eu quero ter alguém Com certeza. perto. E daí tudo aconteceu de uma maneira tão, assim, especial, porque eu vejo hoje, o Luiz Antônio foi o cara que eu sempre pedi a Deus. Ele é descrito o que As tem respostas das suas orações. Ele é escrito as respostas das minhas orações. Então, eu falei isso pra ele, eu sempre falei, olha, eu sempre pedi um homem trabalhador, um homem honesto, um homem carinhoso, que me ame acima de tudo, e é o meu filho também. E eu tinha muito receio, por eu ser mãe solteira, né, tá naquela posição, eu ficava com medo, às vezes, de colocar, por exemplo, ai, mas sou eu e mais um. E nesse momento eu não tive, tipo, parece que Deus me deu essa coragem de olhar pra ele e falar, olha, só que você tem que entender, antes de tudo, que tudo bem, a gente pode namorar, mas o namoro é comigo e com ele. É nós dois. É uma dupla. Então, depois disso, eu até falei pra ele, falei, olha, essa é a maior prova de amor que eu já vi na vida, porque no dia 31, a gente tinha saído no dia 30 em Trancoso, jantar, e ficou até 4 da manhã fora, tomando caipirinha. Aí no 31, a hora que a gente acordou, era 7 horas da manhã, eu falei, olha, eu quero ir na missa e às 8, só tem às 8, eu quero ir. Bora? Ele foi na missa comigo, naquele sol da Bahia, e eu falei, essa confirmou. prova... confirmou. Isso aí. E daí, desde então, sempre que a gente tá junto, a gente vai na missa. É algo também que eu não, assim, falo, olha, você tem que ir na missa comigo. Mas não é uma sempre, coisa que a gente impõe, né? Mas eu sempre falo, ai, vamos não, eu adoraria que você fosse na missa domingo comigo, você vai? Vou, óbvio. Tipo, é uma coisa natural já das programações de domingo. Eu acho que isso que você falou é legal também. A gente não precisa e não deve também impor, né? Porque tudo que é imposto é algo que... É mais maçante, É né? maçante, é algo que não flui. Mas quando a gente demonstra através das nossas atitudes o quanto isso faz bem, faz com que o outro queira, o quanto é importante, né? A gente saber comunicar isso, a gente simplesmente demonstra o quanto é importante, o quanto aquilo faz bem e a gente gera o interesse na outra pessoa, dela querer estar lá por ela, né? Exato. Porque a fé, a gente precisa construir por nós mesmos. Por mais que a gente tenha ali grandes exemplos na nossa vida e elas estejam ali sempre, como né, nós tivemos, sempre tive minha avó extremamente católica, devota, um exemplo maravilhoso. Meus pais também sempre foram muito firmes na fé, mas quando a gente não quer e não desenvolve nosso próprio, né, amor por Deus, a nossa própria fé, não adianta. Então, a gente precisa, é claro, quero dizer, não é que não adianta, é claro que adianta a gente ter bons exemplos, a gente está inserido numa família onde já cultivamos isso, né? Mas para a gente chegar numa profundidade de relacionamento com Deus, a gente precisa estar buscando. E é uma busca infinita, é um constante né? aprendizado. É uma busca infinita, na verdade. Eu acho que a fé é uma das
uma das coisas da vida que a gente fala assim, nunca basta. A gente sempre tem algo para crescer, sempre tem algo para, né, implementar, para ir buscar, para procurar e para inserir no nosso dia a dia e na nossa vida. Eu acho. E acho que aqui nesse episódio de hoje a gente deu várias dicas especiais para vocês, como aplicar isso durante o seu dia a dia. Então, não importa se você está no carro, se você está no seu quarto sozinho, acompanhado, faça uma oração, aqueça seu coração, se prenda a Deus. Diga para ele o que te aflige, ele já sabe, mas reafirme isso. Fale, né? E peça para que ele esteja presente, né? Chame Deus, né? Uma das coisas que a gente tinha, né, conversado para nós trazermos esse episódio era sobre também como fazer para a gente aprofundar a fé e quais dicas, né, a gente tem para isso. É claro, gente, lembrando, eu também sou uma iniciante na fé, né? A gente sempre tem que buscar cada vez mais, mas para deixar aqui algo que realmente eu acredito que fez muita diferença para mim, primeiro de tudo, chamar a Deus. Eu acho que a correria do dia a dia ela é assim, a gente corre mesmo, mas o que a gente precisa é, de fato, parar, pedir para Deus e inserir ele na nossa correria. Exato. Ele tá lá, entendeu? Ele tá junto. Um hábito que eu adquiri, que é sempre que você vai começar um novo dia, rezar um Pai Nosso no carro. Chamar a Deus, É uma né? maneira de você se conectar um pouquinho mais. E na repetição você conhece. Exato. A oração por si só ensina muito a nós. E falando em oração, a gente vai finalizar com uma oração para todas vocês, que nós desenhamos especialmente. Sim. E pra gente terminar esse episódio já em clima natalino, já que essa semana tem Natal. Ai, que delícia. E vocês podem salvar esse podcast. E assim vocês conseguem ouvir sempre no carro, na estrada, indo para o trabalho, na academia. E essa oração, se vocês quiserem anotar também, né? É especial, vocês podem rezar ela sozinhas, com alguém, compartilhar com uma amiga amada. E alguém está precisando dessa palavra. Mandar esse podcast para quem está precisando escutar. Nós estamos aqui como por avivamento de Deus para compartilhar com vocês e deixar essa marca no coração. Eu acho que a gente cresceu muito com isso e só tem a incentivar vocês com isso. Mudou minha vida. Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por sermos mulheres em constante aprendizado, buscando sabedoria em cada momento de nossas vidas. Que possamos exercer nossa feminilidade com graça e força, aceitando nossas vulnerabilidades como parte do plano perfeito que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a trilhar o caminho da mulher virtuosa, sendo exemplo de bondade, coragem e fé. Que possamos crescer a cada dia confiando em tua direção e espalhando amor e luz por onde passarmos. Amém. 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 E, queridas, amadas seguidoras, ouvintes, nós abençoamos vocês em nome de Jesus. A gente quer agradecer imensamente por vocês terem participado, ouvido a nossa conversa até agora. Foi um talk muito leve. E espero que a gente tenha incentivado vocês positivamente a conhecer um pouco mais sobre a religiosidade que vive entre nós e que isso possa te inspirar de alguma maneira. Com certeza. E como patrocinador oficial do nosso episódio de hoje, já que todos os episódios a gente tem um patrocinador, eu gostaria de deixar como patrocinador Jesus Cristo, que vai nos oferecer como servas dele fazendo um grupo de orações. Vai ser maravilhoso, gente. A gente vai ter um momento mais íntimo com vocês que querem aprender mais sobre religiosidade. A gente vai ter momentos com personalidades, vai ter momentos com pessoas, padres, freiras, que entendem mais disso tudo uma autoridade, que né? É uma autoridade religiosa que possa trazer isso com ainda mais força para todas nós, para que essa chama no nosso coração nunca se apague, esteja sempre cada vez mais ardente e que esse grupo de oração possa ser um grupo de amigas onde nós compartilhamos e crescemos em conjunto, com né? certeza. Acho que a gente possa caminhar na fé em conjunto. Quando a gente está acompanhado, tudo faz mais sentido. Com certeza. Então, fica o nosso convite para participar. Isso, e a partir de hoje, dia 23 de dezembro de 2024, o grupo vai estar ativo no WhatsApp. Para você acessar o link dele, só você entrar no nosso Instagram do podcast, @CherryOnTopPodcast. Tem ali patrocinadores nos destaques. Pode clicar ali que vai ter um post explicando como você pode entrar no grupo de WhatsApp.
tá bom? A gente vai ter esse grupo, vai ser bem ativo, uma coisa bem dinâmica. Todo dia a gente vai dar uma palavrinha com vocês, vai incentivar vocês a saberem mais sobre Jesus. Às vezes a gente vai colocar alguns pensamentos sobre algum salmo, algum versículo que a gente queira estudar e se aprofundar. E eu espero que seja, assim, que possa começar o ano de 2025 contando com vocês para que sejamos ainda mais mulheres virtuosas, segundo os mandamentos de Deus. Amém. E é isso. Amém, Agradeço, gente. Duda, Maria, por ter vindo com a gente muito hoje. Obrigada, Eu amei. Vi. Foi maravilhoso. Queria muito agradecer de verdade o convite. Quero também deixar aberto aí meu canal de comunicação para vocês falarem, né, mandarem mensagem se precisar de alguma coisa. Realmente, para mim, é um assunto que eu amo falar. Não sei se deu para perceber, acredito que sim. Nem vimos o tempo passar, né? Não, meu Deus do céu, foi ó. Mas, enfim, gente, foi um grande prazer, de verdade, estar ao lado de uma pessoa tão incrível quanto a Vi. Obrigada, Também te admiro Maria. demais. E Feliz. desejo as melhores coisas, muita prosperidade, muito Obrigada. amor. E que a gente cresça junto. Amém, com certeza. E o meu Insta é @marianemeth_. Isso, ficar a aí gente pra vai vocês, deixar pra quem precisar. compartilhado lá no Insta. E para finalizar, lembrem-se de curtir, comentar, divulgar, compartilhar o nosso episódio de hoje com aquela amiga que precisa ter um coração aquecido, de um abraço carinhoso, que chegue essa mensagem no coração dela com muita paz e com muita bondade. Então, lembrando que também ao final da primeira temporada, a gente vai ter um sorteio especial para a seguidora mais assídua. Então, a pessoa que mais ouve os podcasts, mais comentar nos podcasts, no Spotify, no YouTube, no TikTok e no Instagram, vai receber um mimo. Não é nem um mimo, é até feio falar um mimo. É um super presente. Para você participar, basta você estar aqui comprometida com a gente, comentando, compartilhando, assistindo, mandando seu feedback, quem você quer ver daqui pra frente, tá bom? Um super beijo no coração de vocês e que Deus abençoe. Feliz Natal! Amém. Feliz Natal, gente!